Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Hugo Venturini e eu agradeço sua presença aqui no meu canal. Hoje eu gostaria de gravar um vídeo um pouco diferente, tá? Tratando de uma solução mais pontual para problemas do dia a dia. Nas nossas comunidades, o assunto que predominou nessas últimas semanas foram assuntos relacionados a consultas em bancos de dados, o que é perfeitamente natural, uma vez que não dá para falar de BI, não dá para falar de Business Intelligence, sem falar sobre linguagem SQL e consultas a bancos de dados. Afinal de contas, isso constitui o alicerce, né, de toda a teoria do Business Intelligence, de toda a estrutura de Business Intelligence. Dessa forma, eu resolvi trazer para um vídeo mais prático uma solução que pode ajudar muitas pessoas no dia a dia. No meu cotidiano particular, a maior parte do tempo eu trabalho dedicado em cima do SQL Server, tá? E dentro desse contexto, naturalmente, eu acabo sempre optando pelo SQL Server Management Studio como ferramenta. Ou como o Azure Data Studio também, ocasionalmente também é bem legal, tá? Mas predominantemente é o SSMS, que é aquele SGBD que eu considero o melhor do mercado. Porém, como característica, ele é exclusivo para o SQL Server, perfeito? E não raro no dia a dia a gente tem que trabalhar com outros bancos, tá? Como o Oracle, o Postgres e ocasionalmente o SAP HANA, tá? Que é mais específico, é uma solução que funciona exclusivamente dentro do ecossistema SAP, do ecossistema SAP, perfeito? Então, para não ficar instalando uma porção de SGBDs diferentes, um para cada banco de dados diferente na máquina, o que acaba até atrapalhando um pouco, há alguns anos eu resolvi pesquisar sobre SGBDs genéricos que tivessem a capacidade de se conectar a bancos diversos, perfeito? Entre várias tentativas frustradas, por conselho de um amigo, eu cheguei até o Debeaver, que acabou se mostrando a solução da minha preferência hoje, tá? No começo ele tinha alguns problemas com instalação, com atualizações, era meio chato, mas essas últimas versões estão bem mais amadurecidas. E toda essa parte de atualização da própria aplicação em si, como instalação de drivers, eles também amadureceu bastante e está bem mais prático esse uso hoje, perfeito? Então era disso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Ele vai ficar um pouco editado porque eu acabei gravando a parte da instalação um pouco antes. Então eu vou recortar, vou trazer agora na sequência como fica a instalação e para finalizar eu volto numa outra janela mostrando algumas consultas e configurações bem básicas sobre esse mecanismo, ok? Então vamos lá para a instalação agora. Então vamos embora lá, mão na massa para a gente fazer. Eu vou abrir o navegador, tá? Eu tenho usado agora o Edge por padrão, tenho me adaptado a isso. E eu vou digitar aqui na barra de pesquisas, então, Debeaver Community Download. Tá? Lógico, vou deixar o download também, o link para o download aqui na descrição do vídeo para facilitar para vocês. Mas basta digitar isso daqui, clicar Enter e acessar aqui, ó. Vocês vão ver que vai ser logo aqui o primeiro link, tá? É o mais adequado. É na própria página deles, ok? E é muito fácil de fazer. Então, nós vamos lá. Ele tem o símbolo com esse castorzinho, né? Beaver. Ok? É esse aqui. A nossa escolha vai ser aqui, a versão Community. Basta baixar aqui o Windows Installer. Deixa ele rodar. Isso é bem rapidinho. O instalador é muito simples. É aquele passo a passo básico de praticamente qualquer outra solução. Nós vamos abrir. Vamos acompanhar agora certinho. Eu vou deixar em português, no caso aqui. Na
janela seguinte é só clicar, aceitar os termos. Normalmente eu acabo instalando apenas para o meu usuário, mas você pode escolher como preferir, ok? Seguinte de novo, aqui nessa janela eu costumo deixar marcado apenas essas duas opções superiores realmente da própria aplicação e o Java que ele utiliza. Não costumo marcar para tirar, para excluir as configurações anteriores, porque isso daqui pode atrapalhar na hora de uma atualização e ele vai perder, você vai ter que configurar outra vez. E a questão de associar todos os arquivos SQL a ele, no meu caso específico, também acabam atrapalhando um pouco. Como eu disse no começo do vídeo, eu utilizo outras soluções. Mas se você for priorizar exclusivamente para usar o dbeaver, não vejo por que também não marcar essa última opção e tornar um pouco mais prático o seu dia a dia, ok? Clica novamente em seguinte, deixa o local padrão para instalação e finaliza com instalar. Não tem como ser mais básico do que isso, tá bom? É bem tranquilo mesmo, bem sossegado para fazer. O que eu ficava implicado com ele no início, tá? É que as atualizações requeriam uma nova instalação. E agora, há pouco mais de 1 ano, 2 anos mais ou menos, isso melhorou também. E ao ter uma atualização necessária, ele próprio já faz o download, corre a instalação e apenas pede para a gente replicar esse processo outra vez. Você não tem mais a necessidade de baixar o instalador de novo e repetir todos os passos, tá? Então, assim, aos pouquinhos ele vem melhorando também nesse sentido. Por fim, basta clicar em terminar e ele já vai aparecer disponível aqui para a gente no menu iniciar. Tá? Então, como eu disse, olha, é bem simples. dbeaver Community, eu vou deixar lá direto aqui no meu iniciar, perfeito? E agora é só abrir a ferramenta. Ele tem atualizações até que frequentes, tá? Por volta aí 1 vez por mês, 1 vez a cada 2 meses ele tem atualizações. Então ficou mais fácil agora com esse procedimento novo. Beleza, permitir o acesso. Ele dá algumas dicas de utilização, tá? Específicas da interface principal. Sempre que você abrir, então pode até confirmar, às vezes vem umas coisas legais. E essa aqui é a carinha, digamos assim, dele. Eu gosto por conta disso aqui. Ele é bem limpo, clean. Se você quiser modo escuro, dá para habilitar o modo escuro. Ele é fácil de você configurar aqui o tamanho dos painéis, tá? E é fácil de estabelecer as conexões. Ele tem aqui uma base de dados SQLite básica para você começar a brincar, começar a estudar um pouquinho, tá? Ele já traz isso por padrão também. Criar uma nova conexão é algo muito simples e ficou também bem mais fácil agora nestas últimas versões, tá? Então eu vou, para criar uma nova conexão, vamos lá, passo a passo. Notem que a despeito de você selecionar a língua, o português naquela caixa inicial, ele é instalado basicamente em língua inglesa, ok? Basta que você clique nesse ícone para criar uma nova conexão, perfeito? Então é isso que nós vamos fazer. Se abrir a setinha, ele vai mostrar aqui já algumas opções logo de cara, aquelas mais comuns, como Oracle, MySQL, o Postgre, como eu estava falando, o próprio SQL Server, caso você queira, tá? Entre outras coisas, até o DB2 da IBM. Mas você também pode clicar no ícone diretamente para ter acesso à janela principal. Aqui pode escolher All e digitar aqui a opção para o SAP HANA, tá? Essa era a dica principal que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Então, basta clicar Next. A janela de configuração em si não é complexa, ela é relativamente bem simples, tá? Basta entrar aqui com as credenciais de acesso que lhe foram fornecidas. Eu vou fazer isso, vou colocar aqui as credenciais que eu tenho.
Deixa eu posicionar um pouco melhor. Vou pegar aqui as minhas credenciais. IP. A porta. E o usuário. Então, host. Eu vou entrar com o endereço IP. Vou informar a porta. Vou informar o usuário. E por fim, eu vou pegar a senha. E vou deixar marcado para que ele salve a senha em cachê. Perfeito? Uma vez que você informou os dados, clica aqui no rodapé em Test Connection. Por que motivo? Por conta disso aqui. Como ele é um SGBD genérico, ele vai necessitar baixar driver e outros complementos para fechar a conexão. Perfeito? Isso aqui no início era muito chato, porque a gente tinha que fazer manualmente e quase sempre a gente errava, tá? Isso também foi uma melhoria que veio agora nas versões mais recentes, nesses últimos anos, onde ele sozinho já identifica o que precisa, faz o download, faz a instalação e reduz bastante com isso a chance da gente errar, beleza? Então ele já identificou o necessário, basta você clicar aqui, ó, nesse botãozinho Download, e é isso que ele vai fazer. Se tudo estiver certo com as suas credenciais, é muito rápido o download, a instalação e a confirmação de êxito na sua conexão. A partir daqui, clico OK, clico Finish e eu já posso observar que ele está aqui para mim disponível no painel lateral. Eu posso abrir o navegador e identificar aqui os esquemas, entre outras coisas, como a gente está acostumado a fazer em outros SGBDs, e eu posso também já abrir aqui uma nova janela de script para começar com a parte exploratória. E agora, para finalizar, eu vou mostrar rapidamente como fazer algumas pequenas configurações dentro do Debiver, tá? E como a gente roda a primeira consulta já com a janela de script aberta. Perfeito? Bom, para fazer as configurações, são algumas coisas bem básicas que eu gosto, pois me ajudam no dia a dia e eu espero que sejam úteis para vocês. A gente vai acessar o menu Window e então a janela de preferências, a última opção nesse menu. A gente vai buscar a opção Editors, em seguida Test Editors, e na janela principal o que eu gosto de sinalizar é para que ele mostre os números de linha e alguns caracteres de espaço em branco que me ajudam a visualizar melhor a área de digitação. Perfeito? Então nós vamos sinalizar aqui Show Line Numbers, marca Show White Space Characters, e eu gosto até de melhorar um pouquinho essa configuração. Basta clicar nesse link que está na frente e deixar desmarcadas estas duas últimas opções aqui, que no meu caso eu sinto que atrapalham, ok? Clico OK e lá embaixo nessa janela novamente Apply and Close, aplicar e fechar. E agora, se a gente olhar para a área de digitação, nós já vamos ver ali que a primeira linha já está numerada e eu posso escrever o comando para a gente começar. Notem que ele já reconhece, ele já começa rapidamente a identificar as tabelas e os campos do banco onde ele está conectado. Então assim, é uma ferramenta que se adapta rapidamente a essas características. Perfeito? Para a gente finalizar, Ctrl A ele seleciona, Ctrl Enter ele roda o seu código. E lá embaixo ele vai carregar a consulta para você.
Como uma dica final, o Debeaver tem a característica de carregar as 200 primeiras linhas da tabela, perfeito? E uma coisa que eu gosto muito no SSMS é o fato de conseguir visualizar o número total de registros de qualquer tabela quando a gente roda uma consulta nele. Isso ajuda muito quando a gente tem que entrar na tarefa de validação dos dados, tá? O Debeaver também nos ajuda nesse sentido. Basta olhar para o rodapé da janela, aqui embaixo, próximo da seção onde ele informa que carregou as 200 linhas daquela tabela específica, ok? E logo aqui à direita nós temos esse botãozinho que permite que ele calcule e nos mostre o número total de linhas dessa tabela que foi carregada, tá? Geralmente esse cálculo é bastante rápido e ele já expõe isso para nós aqui do lado, ok? Bom, o vídeo de hoje era sobre esse tópico. Eu espero que ele seja útil o máximo de pessoas possíveis, ok? Se você gostou do tema, acha que eu posso dar mais dicas, deixa aqui nos comentários, ok? Muito obrigado a você que ficou até o final. Até a próxima.